sei porque a câmera está balançando aqui. As novidades, as novidades. Eu ia gravar, mas eu acho melhor ao vivo, como eu gostava no rádio. Fiz algumas anotações aqui para não esquecer. Mas eu vou começar aqui. Esse live aqui vai ser um pouquinho curto. Tô brincando, curto, difícil, né? Vai ser longo. E depois a minha produtora ela vai cortando, editando, para distribuir aí na rede. É o seguinte, eu já comecei a receber alguns recadinhos de deputados federais. Todos eles foram simpáticos em entrar em contato comigo. Só que é claro que eles não gostaram, não estão gostando da minha participação. Estou com o aparelho aqui, então desculpe, às vezes eu tenho que repetir que eu acho que não saiu legal. Eles não estão gostando da minha participação aqui nas redes sociais. E eu estou muito preocupado com isso. Veja só. Alguns deputados que entraram em contato comigo, nas suas escritas, sempre simpáticos. Claro que quem escreveu ali foi a assessoria. Foi combinado. Eu percebi um fundo de preocupação mais ou menos assim. Esse tal de ligeirinho do rádio. A gente precisa tomar cuidado com ele. Foi mais ou menos isso que eles devem ter dito entre sua assessoria e jamais eles vão assumir isso. Então eu estou muito preocupado com esse pensamento desses deputados federais. Estou muito preocupado. Eu acho que eu vou ter problemas de insônia até. É sinal, falar a verdade aqui, é sinal que o que eu estou falando aqui está repercutindo mesmo. Já me disseram isso. Eu não estou aqui para viralizar. Não estou aqui para agradar ninguém não, viu, senhores deputados? Nós vamos falar agora do fundão, né? Do fundo eleitoral. Para quem não sabe o significado do fundão eleitoral, é aquela farra que existe a cada proximidade das eleições. Para resumir, porque senão eu falo demais, e eu tenho consciência disso, eu falo demais. Quem é do rádio sabe disso, quem trabalha com jornalismo, não tem jeito, fala demais. Fala demais no sentido de tempo, né? Mas falando com responsabilidade. Tem o seguinte, pessoal, talvez os deputados tenham problema de amnésia e nós estamos em pandemia. Nós temos aqui menos de 20% de pessoas vacinadas nas 2 doses, até onde eu sei. O único papel que eu fiz aqui para decorar para ler, é isso aqui, ó. Eu tenho costume de, graças a Deus, eu tenho uma memória boa, principalmente da área política. Eu não vou gravar o nome de todos os deputados, mas tem algumas coisas aqui que eu li que eu só acreditei porque são fontes seguras, de jornalistas sérios, órgãos sérios. E aqui eu vou colocar como referência também hoje, sempre eu estou prestigiando os nossos amigos parceiros. Hoje eu vou colocar como referência aqui o jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Um abraço aos meus amigos cariocas. É o seguinte, pessoal, fundo eleitoral. O último fundo eleitoral, para cobrir as campanhas dos partidos políticos e dos deputados, né, dos nossos políticos, foi de eu vou colocar redondo, foi de 2 bilhões
Muito dinheiro. 2 bilhões. Que foi de 2 anos atrás, quer dizer, recente. Já é muito dinheiro. E agora, foi aprovado. Foi aprovado. Triplicou isso aí. Ou praticamente triplicou. Porque se você considerar agora que foi aprovado ontem, anteontem, se foi aprovado, foi pela maioria. O valor é quase triplicado. Então, 2 bilhões vezes 3, 6 bilhões. Então, para quem reclama de centavos, vamos lá, uma brincadeira, 5 bilhões e 700 bilhões. Agora, não venha com lero-lero, você que é deputado, você que é deputada. Eu estou falando você que votou a favor desse aumento, que é abusivo. É um aumento abusivo. Pessoas passando fome. Eu estou aqui em São Paulo, a maior cidade do país. As pessoas passando frio. Só de falar fome e frio. Moradores de rua, que até ontem eram moradores de casa comum. Pelo fato do desemprego, não paga aluguel, dono. Nem todos os donos são sensíveis. E despejo. É uma realidade, eu não estou brincando aqui não. Estou falando sério. Quem está brincando aí em Brasília são os palhaços. Eu não estou falando do Tiririca. O Tiririca, pelo menos, eu vou falar do Tiririca. Por isso que eu vou demorar aqui um pouquinho. Eu vou falar do Tiririca. Inclusive, se ele votou sim ou votou não. O Tiririca, eu gosto dele como artista. Mas depois eu falo do Tiririca. Então, pessoal, eu quero dizer o seguinte, para quem não me conhece. Muito prazer. Eu sou ligeirinho do rádio, conhecido como Edson Xavier. Estou usando as palavras do meu amigo Irineu Machado, radialista amigo meu, aqui de São Paulo, que eu achei engraçado e as pessoas riram. Porque acontece isso, né? De você ser mais conhecido pelo apelido do que o próprio nome. E eu acho legal isso aí. Eu acho legal. E nós estamos aqui com um público de todas as faixas etárias, pessoas da minha geração, dos anos 70, 80 e tal. Os jovens também me seguem bastante. Muito bom. Eu até hoje eu acho estranho esses modismos. Seguidores. Até é meio estranho, mas tudo bem. Seguidores, inscritos, né? Bom, enfim. Vamos lá. Eu tenho formação na área da segurança. Eu sou profissional da área de segurança. Eu entendo da segurança privada e da segurança pública. Para quem é do ramo, sabe o meu linguajar aqui. Eu trabalhei com grandes empresas. Eu trabalhei com grandes patrões. Mas eu trabalhei muito também, ralei muito, aprendendo. Mesmo com a academia, que a gente tem que fazer mesmo. Mas os clientes, nem todos eles são bacanas. Eles contratam a empresa ou você, mas não segue as regras. E é claro que eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas você que é profissional da área de segurança, profissional mesmo, você sabe que é uma das profissões que você tem que estar atento 24 horas, porque você está trabalhando para defender a sociedade. Se você é GCM, eu estou falando agora da área pública, Guarda Civil Metropolitano, não importa onde você esteja me assistindo, se você é policial militar, policial civil, e principalmente os policiais, de modo geral, que trabalham, tem a nossa gloriosa também, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, várias polícias, então, que trabalham nas estradas, enfim. Eu quero cumprimentar primeiro vocês, e nós trabalhamos 24 horas por dia. Nós que somos profissionais da área de segurança, jamais, com os olhos abertos, a gente percebe algo diferente,
todos fazem isso. Vai lá e aborda ou faz o seu serviço de inteligência, telefone em contato, a comunicação, né? Os policiais, você já ouviu isso na televisão, policial de folga atendeu a vizinha, o policial de folga, infelizmente, aí que tá. Muitos policiais, a gente observa que eles são mortos em confronto pelos bandidos. Mas na mídia, da qual eu não faço parte, eles dão ênfase mais pro bandido, quando ele morre. E o policial militar, como se o policial militar fosse um personagem herói que não morre. Morre sim, todos os dias. Eu não vejo direitos humanos procurar a família dos policiais. Bom, enfim. Não estou fugindo do foco, mas uma coisa vai puxando a outra. Eu tenho formação na área de segurança e também o rádio, eu entrei como hobby. Meu sonho sempre foi entrar no rádio, trabalhar no rádio para ser apresentador de música caipira. Música caipira, que é a música sertaneja. Não consegui. Eu tive que ralar. E aí eu comecei para resolver. Eu estou falando aqui para quem não me conhece. Eu entrei no esporte, no futebol. Fui comentarista esportivo, repórter esportivo. E até um dia eu consegui uma vaga para ser apresentador sertanejo. Só de sacanagem, eu tive que apresentar um programa no interior. Eu morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo. Muita gente até fala, Ligeirinho, em qual cidade do interior você nasceu? Eu nasci na capital de São Paulo. Eu sou paulistano. E até aqui, olha, que também é cultura. Paulistano é quem nasce dentro de São Paulo, município de São Paulo. Quem nasce no interior é paulista. Sabia disso? Muita gente não sabe, até erra. Até famosos aí, na hora de falar. Paulista e paulistanos. Eu sou paulistano, nasci com muito orgulho aqui na cidade cinzenta, que todo mundo critica, ou parte que critica, que não conhece. Mas eu amo essa cidade cinzenta, que é São Paulo. É a cidade que locomove o país. Pois bem, aí eu fui trabalhar como apresentador de sertanejo quando eu cheguei, mas aí depois trabalhei em gravadoras, uma coisa foi puxando a outra, eu trabalhei com artistas, inclusive artistas famosos, tempo de circo, onde se fazia shows em circos. E como eu peguei a base também dessas casas de shows, né? De mais adiante, mas enfim. E eu acho que eu conheço um pouquinho de rádio. Então fui repórter policial, fui repórter de política, fui repórter de variedades. Enfim. Quem trabalha em rádio e televisão, atrás das câmeras, e no caso no rádio, dos bastidores, sabe que nós temos que ser severinos. Fazemos tudo. Pois bem, nesse período eu conheci muita gente. Muita gente. E fui convidado para trabalhar em teatro, televisão. Paralelo a isso depois, por obras do Destino de Deus, eu fui trabalhar em hotelaria. Eu trabalhei em hotéis de luxo, sempre em hotéis de luxo. E eu estava almoçando com a minha filha anteontem, e ela é uma grande jornalista da área de publicidade. Ela é publicitária, jornalista. E ela comentou alguma coisa que eu já tinha percebido. Esse podcast que tem hoje aí, eu acho que eu vou entrar na justiça. Eu estou brincando, mas é uma realidade. Ela falou isso, já outros colegas tinham dito isso. Há muitos anos atrás. Eu nem sei se eu tenho essa gravação. Eu e ela, minha filha, Janaína Xavier, nós, em um restaurante de um amigo meu, que nem existe esse restaurante, nós começamos a falar de política, de tudo e tal. E teve uma audiência espetacular dentro de um restaurante. O pessoal entrando lá para lanchar, almoçar. Um verdadeiro podcast, que você vê aí fazendo muito sucesso. Veja só, daquele tempo, nós não imaginávamos que o futuro seria isso. E é mesmo. Hoje você tem... Aliás, não tem desculpa para falar, olha, eu não tenho conhecimento de um assunto ou outro. Até coisas que não são assuntos para determinado tipo de gente, para você é. Então, podcast, há muitos anos atrás... Quem inventou o podcast foi eu. Com toda humildade.
Quem inventou o podcast foi eu. Claro que eu estou aqui no sentido de brincadeira, mas eu não tenho conhecimento naquela época que... E a gente fez na brincadeira. Ó. Coloquei aqui a câmera, 2 microfones de rádio, e combinei antes, é claro, com o dono do restaurante. E enquanto a gente esperava lá o nosso lanche, fui falando e tal, e demorou, isso aí foi legal. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, e o que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho de todas as coisas que eu faço, mas uma delas é ter formação na área de acessibilidade, que é justamente cuidar dos nossos irmãozinhos, das nossas irmãzinhas. Quero aproveitar aqui, senão vou esquecer. Na mente a gente não esquece, mas esquece de falar. O pessoal da ACD. A ACD, um beijo no coração de vocês que são pacientes, vocês que foram pacientes, vocês mães, eu sempre mando um beijo para as mulheres, porque sempre, desculpem os homens, mas sempre são as mulheres que são sensíveis. Isso é coisa de Deus. Que têm os seus filhos, e quantas mulheres, infelizmente, na própria ACD, mas isso a nível Brasil, tem os seus filhos, e aí você pergunta, eu já fiz essa pergunta quando eu fui fazer a cobertura, eu estou até ultrapassando aqui, quando eu fui fazer o primeiro Teleton, como repórter, no SBT, e eu perguntei para uma das mães, mas perguntei já com aquele jeito de saber qual é a resposta, por isso que é bom você saber perguntar, para que você não ofenda as pessoas, e principalmente não deixe elas constrangidas. Isso é importante, hein? Não é só na acessibilidade, em todos os setores. Tem que saber perguntar, não é fazer a pergunta, decorar. Pode até falar de uma maneira diferente. Não é? Você veja aí, por exemplo, vamos falar aqui, a Globo, a maior televisão do país. Ela tem afiliados em todo o Brasil. Mesmo que seja afiliada da Globo, os costumes, o falar dos repórteres é diferente, é uma coisa natural. Nem por isso está errado. Então eu perguntei para uma mãe. Perguntei, eu não sei do jeito que eu... Mas falei carinhosamente e ela entendeu. Ela deu um sorrisinho assim e tal. E inclusive eu coloquei a mão no ombro dela. Ninguém faz isso. E eu dei um toque e ela percebeu. Fala o jeito que você quiser. Se não quiser falar, não fala. Perguntei sobre o esposo dela. E o filho dela é cadeirante. E não apenas cadeirante, ele tinha um problema mental também. Então, eu não vou aqui colocar especificamente, de forma científica, as doenças, mas são as pessoas com deficiência. Eu não lembro a idade do menino, mas tinha lá 7, 8 anos, dentro do SBT. Eu não sei se ela já tinha sido entrevistada ou seria entrevistada lá dentro. Teleton 2018. E ela me respondeu exatamente o que as mães estão passando e passam hoje. As mães ficam grávidas e através dos exames, de repente, a criança, a maioria não é o exame, quando nasce, a criança infelizmente aparece com algum tipo de deficiência. A primeira oportunidade, estou chamando sua atenção, você homem, que não é homem, você é um canalha, você que observa o seu filho ou a sua filha nascer, nem abriu os olhos direitinho e você sabe que a criança tem algum tipo de deficiência. Eu nunca falei isso, vou falar agora ao vivo. Você é um canalha. Eu não vou falar que você é vagabundo, porque de repente você é um trabalhador. Mas você é um canalha. E Deus, eu sempre digo isso, Deus não castiga ninguém. Mas a vida vai castigar você. A vida vai castigar você. Porque um cara que tem a sua esposa, claro, ninguém, né? Hoje em dia, infelizmente é isso. Os casais se conhecem, os jovens aí e tal, mas eu não quero puxar uma coisa pela outra. Mas as pessoas se conhecem, namoram, noiva, tem o noivado e o casamento. E nesse intervalo você escolhe se você fica com a pessoa ou não. Gravidez, ela pode surgir a qualquer hora. Você não é obrigado a viver com ninguém. Agora, o pior não é isso. O camarada, o sem vergonha, o canalha, desculpe, eu estou pedindo desculpas para você que merece desculpas. Eu uso o termo canalha só para gente que não merece. Então,
Os pais que se separam das mulheres, percebendo que o filho dele vai ser deficiente, é deficiente, ele mesmo discrimina, né? E simplesmente vai embora. Veja as dores dessas mulheres. Quantas dessas, não é essa que eu entrevistei, mas quantas dessas mulheres, isso eu sei, que graças a Deus elas não fizeram isso. Quantas dessas mulheres se vivendo sozinha, sabe, sem família, porque a família discrimina também. Você pensa que é só o sujeito? Tem família que discrimina. Eu não vou, como eu disse, generalizar, mas tem família que discrimina. Então, essa mãe, jovem ainda, além de vai criar a criança sozinha, a criança tem a deficiência. Aí que começam os problemas. Porque uma criança, um bebê, já tem que ter todos os cuidados, que a senhora, que é mãe, sabe. Aliás, mães e pais. E a criança quando tem deficiência? É pior ainda. Primeiro, procurar lugar especializado. Não é fácil. Então a mãe, a mulher, ela precisa se dedicar uma vida inteira, deixar as suas coisas de lado e cuidar do filho. Então, eu tenho um profundo respeito com as mães das crianças com deficiência. Por isso que eu tenho referência com o AACD, mas no todo, eu não conheço todas as organizações, as ONGs do Brasil, até gostaria de conhecer. Fiz algumas palestras, né? Hoje eu não estou, digamos assim, não é pela pandemia, mas pela pandemia também, mas eu gostaria de voltar a fazer palestras nas escolas, e inclusive em todo o Brasil. Eu tenho essa vontade. E, para quem não sabe, eu não cobro cachê. Claro que os custos, agora, ficou mais fácil porque o tempo que eu apresentava palestras, não tinha aplicativo. Então hoje fica até mais fácil. Antes da pandemia já tentaram me contratar, mas infelizmente não foi nem por causa da pandemia. Teria todos os protocolos. Mas eu estou com problemas nos dois joelhos, então não consigo ficar em pé por muito tempo. Então vamos aguardar também, porque não tem tanta pressa. Vamos aguardar, né? Tudo tem seu tempo certo. E quando a gente voltar, eu quero voltar de repente. Vamos fazer aqui um prognóstico. Alguém me chama lá do Rio de Janeiro. Estou em São Paulo. Ligeirinho, você vai? Vou. Irei sim. Aí eu vou agendar para ficar 2 dias lá. Porque um dia eu faço palestra, o outro eu vou colocar meus pezinhos na praia. Não sou bobo também. Mas conhecer a nossa cidade maravilhosa. Tenho muitos amigos cariocas. Estou tendo uma carioca aqui. Mas a questão é essa. Eu quero ir na sua cidade e ficar 2 dias. Claro que eu não vou lá para passear. Eu vou para fazer... E tudo tem um preparo, né? Eu não dou despesa nenhuma além da minha, né? No máximo eu vou com mais 2 pessoas, só isso. Então, claro, a despesa é normal. Então. Mas o mais importante, palestras, que eu acho de suma importância, e eu peço que você que me contrata não cobre nada das pessoas que vão até o colégio, ou até a faculdade. Não cobre nada. Eu não estou cobrando, né? Mas enfim, isso aí é para mais tarde. Mas então, eu faço questão de ser parceiro todos os anos. Tem spots agora nas rádios, não com a minha voz, mas em parceria com a ACD, o apoio nosso do canal Estação Imprensa, que você está assistindo agora, o canal Estação Imprensa. Eu tenho o grupo Minuto do Deficiente, há muitos anos, no Facebook. E eu me formei na área, me especializei nessa área também, acessibilidade. E sempre tem alguém que não me conhece. Em 2008, eu fui um dos convidados do programa do Jô, da TV Globo. Eu fui assistido, a minha participação, não do programa, a minha participação, que no Jô, me parece que a cada dia, a cada noite, 3 convidados. No dia que eu fui, eu era um dos convidados. Um deles era o Valmor Chagas, nosso saudoso ator. A Sônia Bride, que é repórter da Globo até hoje, o Globo Repórter.
e o Fernando Haddad, que na época ele era ministro do Lula, ministro da Educação, se eu não me engano. Quer dizer, foram outros convidados. A gente grava um dia, vai no ar no outro dia. Eu fui em 2008. Mas, em resumo, como que eu me ofereci? Eu não me ofereço. Eles me acharam pela internet. Porque eu já tinha um trabalho na internet. A internet estava começando, não tinha Instagram. Não tinha Instagram naquela época. E o pessoal me conheceu. Eu tinha, infelizmente tinha, não tem mais. As coisas que a gente até entende, mas não compreende. Eu trabalhava num portal da USP, chamado Rede Saci. Era um jornalístico só sobre acessibilidade. E eu era um dos repórteres. Eu respondia pela área do Vale do Paraíba. Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, enfim, aquela região toda, Jacareí. E eu morava na região também. Então foi muito bom. E o Jô me achou, a produção do Jô me achou naquela época. E fui no Jô, fui assistido, para você ver como o tema acessibilidade ele é importante. Chama atenção. Eu fui assistido por 14 milhões e meio de pessoas. Quem me deu esses dados foi a própria TV Globo, através do diretor do programa do Jô. 2 dias depois ele mandou para mim. Eu queria ter uma noção, não sou de televisão. Bom, enfim. Após isso, já existia, claro, o Teleton. Os meus colegas, as pessoas que me conhecem, ô Ligeirinho, mas por que você não participa do Teleton? Tal? Não é assim que funciona. Eu preciso, pelo menos eu penso assim, eu preciso ser convidado. As pessoas precisam conhecer meu trabalho. E graças a Deus, em 2018, eu fui convidado. Quer dizer, antes, né, de 2018, para participar do 2018. Participei de 2018 e 2019. Não participei dos outros porque chegou a pandemia. Mas uma experiência muito boa. Né? Eu tenho o apoio do meu amigo que eu convidei, quero ele sempre como repórter, o meu amigo Adalberto Suzano, que é um grande locutor, noticiarista, repórter também, jornalista, radialista. Então é isso. Agora eu vou entrar nessa questão. Quem conhece o IBGE? Você que está me assistindo, você conhece o IBGE? Deixa eu mandar um alô aqui para Eliana Belima. É isso mesmo? Jaque, alô Jaque. A Irani. A Irani eu não conheço. A Irani é minha amigona. Bom, é o seguinte, IBGE. Quando eu era repórter da Rede Saci, nessa época aí, eu questionei o IBGE. Eu questionei oficialmente o IBGE. Porque cada pesquisa, a pesquisa do censo, que é pesquisa séria para quem não sabe, eu vou resumir aqui. O censo, que tem os pesquisadores em todo o Brasil, eles o resultado das pesquisas é justamente para o orçamento do Brasil inteiro. Aí que eu quero chegar, para saber quantas pessoas tem naquela região, quem é pobre, quem é rico, quem tem geladeira, quem tal, entendeu? A renda percentual, enfim. Eu tô fazendo uma sopa aqui, um balaio. E as pessoas com deficiência entram nisso aí também. Por quê? Porque são, por incrível que pareça, pessoas com deficiência são gente também, viu? Senhores empresários, que cobram o olho da cara uma fabricação de cadeira de rodas. Naquela época eu peguei pesado. A justificativa, naquela época, é que as cadeiras de rodas eram caras porque as peças vinham lá de fora. Tá bom. E agora, seus mentirosos? Estamos em 2021. A senhora que é cadeirante, ou tem alguém cadeirante, pergunta qual o custo da cadeira de rodas dela. Isso quando não tem aquelas cadeiras de roda porcaria, que isso aqui deveria, quem fosse o fabricante, fosse preso. Fosse preso. Estou usando aparelho, desculpem. De repente não sei. O fabricante de cadeira de rodas, dessas porcarias que você vê nos hospitais, que coloca. Que tá errado também. Tá vendo? É negócio político. Essas cadeiras que você vê em hospitais, em UBS, isso aí é do tempo do Hong Kong. Sabe o que é Hong Kong? Tempo dos nossos avós, tataravós. Isso é uma vergonha. Isso é papel seu, viu, vereador? Papel seu, deputado, mas principalmente vereador. Tem que abolir essas cadeiras de rodas de hospitais. Tem que colocar cadeira para gente, para ser humano. Porque a gente está observando hoje, quando as pessoas vão nos hospitais, principalmente hoje,
E não é só a pandemia, não. Não é só a pandemia, não, porque nunca se investiu em saúde. Só se investe em saúde no palanque, quando tem eleições. Você não está falando com nenhum trouxa aqui, não. Então, as pessoas quando vão até os hospitais, fica 3, 4 horas ali, ó, na cadeira de rodas. Ela tem que ser, no mínimo, confortável. No mínimo, tem que ser aquelas que tem não vai... o paciente vai lá com um problema, ele sai com 10. Um desses problemas é justamente ficar 3, 4 horas numa cadeira de rodas feita para a jegue. Jegue, que eu digo, é o dono da fábrica. E quem comprou. Né? Então, o censo é como se fosse uma bússola, né? Sem bússola você não faz nada. Tenta pegar olha, eu estou inventando agora. Essa aqui, mas tem a ver. Você que, graças a Deus, enxerga, né? Eu uso óculos para ler. Ó. Então eu tenho deficiência, isso aqui é deficiência, né? Deficiência momentânea, podemos dizer assim. Deficiência leve. Aí você vai até o seu carro, tenta ligar ele, tudo bem. Coloca uma venda e sai dirigindo. Você consegue dirigir? Não, né? Então, o censo, ele é feito a cada 10 anos. Quais as razões? Uma delas, que eles olham por esse lado, é que é muito caro. Isso é desculpa política. Não é caro, porque se o censo é feito a cada 10 anos e através dele, ele é uma referência. Ele é uma referência justamente para as verbas de cada estado do Brasil, por exemplo. Né? Nós estamos falando de IBGE é Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha, tô craque. O que quer dizer isso? Geografia, estatística e tal. E através deles, inclusive, os prefeitos conseguem mais verbas. Também dá para observar quem está pegando mais verba, entendeu? Quem é que vai pegar mais verbas e tal. E o censo é uma base. Aí eu vou pegar nessa área das pessoas com deficiência. Segundo dados, e eles não mudam esses dados, no Brasil tem 14 milhões e meio, veja só, no Brasil tem 14 milhões e meio de pessoas com deficiência. Mentira. É mentira. Mesmo porque o último censo foi em 2010. Era para ter um censo agora, 2020. Nós estamos em quase 2022. Eu não estou aqui para falar nome de governo, puxar a sardinha de um lado ou de outro, não, mas cadê o censo de 2020? A alegação é a pandemia. Eu discordo. Se tem os protocolos para tudo, o pesquisador ele não precisa dar um beijo ou dar um abraço em cada visita que ele vai. Não, a distância está ali, ele usando máscara, a pessoa também. Quantas crianças tem aí, tal. Ele pode fazer a pesquisa ali, ele não precisa entrar para tomar cafezinho, como eles faziam, que é bom, é social, conhecer. Mas tudo bem, vamos até entender isso, porque as pessoas mentem também. Isso é uma realidade. Por exemplo, eu estou falando isso aqui, mas eu entendo. Essa transferência de 2020 para 2021. Então, 2021 dá para fazer, de um jeito ou de outro dá para fazer. Ou pelo menos separar a verba. Separar a verba. Então, eu vou dar um exemplo. Lá no morro, vou colocar o morro do Rio de Janeiro, tem muitos, onde tem as favelas, normalmente, aqui em São Paulo também tem, mas normalmente lá, né? Então, tem pesquisador, pode acontecer, tem preguiça de subir. Aí ele pergunta, quantos filhos tem aí? Aí a mulher da Dona Maria lá, tem tal. Só que ela tem uma filha, por exemplo, estou dando um exemplo, mas pode ser real. Essa pessoa tem deficiência. Só que ninguém sabe, nem o vizinho, por quê? Porque eles são tão pobres que essa pessoa, ela vive em cima de uma cama, não tem cadeira de rodas. Precisa fazer as suas necessidades normais. Alguém pega no colo, vai até o banheiro. Não tem dinheiro para comprar café. Vai ter dinheiro para comprar cadeira de rodas? Não tem. Pobre não tem. Então isso aqui que eu estou falando para vocês, como diria o meu amigo Paulinho Gogó, é verídico. Aí o que acontece? Entra um governo, tudo bem, pode pegar, porque é o seguinte, a partir do momento que você se candidata a qualquer cargo público, você é eleito, não vai reclamar, você foi eleito. Então você sabe que vai ter problemas. O Brasil, gente, tem verba.
Eles têm tanto interesse em outras coisas. O censo, ele é necessário. Ele é necessário existir. Agora em 2021 já deveria ter. Já deveria ter o resultado, inclusive. Então, as pessoas que têm um mínimo de consciência, de vergonha na cara, politicamente falando, pode perguntar para os profissionais do IBGE, o presidente do IBGE, é uma mulher, me parece. O censo, ele precisa, ele é uma bússola, ele é a referência, inclusive para distribuir as rendas de forma correta. Com o IBGE já não se faz isso. Agora o que acontece? O Ligeirinho, mas disseram que é muito caro. Então eu vou passar para vocês. Não está escrito aqui. Então, o custo do IBGE, pesquisador, toda essa coisa toda do IBGE, vamos colocar agora, é para ser o ano passado, 2020. Colocando a pandemia como desculpas, 2021. Esse ano foi dito, o governo federal, foi dito que não tem verba. Não tem verba. Ligeirinho, qual o custo para se fazer o IBGE 2020, já atrasado para 2021? 2 bilhões. É muito dinheiro, não é? 2 bilhões. Eu não sei. Eu entendo de rádio, eu entendo de... Sei lá, eu entendo de algumas coisas, eu não entendo disso aí. Eu entendo de microfone, de fiação e tal. 2 bilhões de reais. Claro, tudo isso, serviço feito completo. 2 bilhões. 2 bilhões é muito dinheiro? É, mas é Brasil. E é um produto essencial, é a água. Você precisa tomar água todo dia, não precisa? Então, o censo, ele precisa... É investimento, não é gasto. É investimento. Pois bem, pela primeira vez que eu me conheço como gente, ele não foi feito a cada 10 anos. Que, aliás, 10 anos se discute muito. Eu também acho. 10 anos, tempo muito longo. Poderia ser a cada 5 anos. Verba tem. E eu posso dar vários exemplos para encontrar a verba. Mas tem. O país entra dinheiro a cada segundo. Aqui na Rua Boa Vista, em São Paulo, tem aquele digital enorme que marca lá os impostos que você paga na Rua Boa Vista. Eu já filmei lá e tal. 24 horas. Agora mesmo, de madrugada, tem alguém comendo um lanche ou pagando alguma conta nas estradas, entra ali. Bom, 2 bilhões. Não tem dinheiro. 2 bilhões é muito, deixa para lá. E o censo? Não, depois a gente vê. E já estamos aí chegando a quase 2022. Aí, agora, lembra, poxa, espera aí, nós temos eleições o ano que vem. Aí, claro que o político, ele é igual o jogador de futebol. Desculpe até fazer uma comparação, os jogadores de futebol. Eles ali brigam, um time pelo outro, tal, sai na briga mesmo, na porrada. Quando ele sai no vestiário, quer dizer, o time perdeu. O time perdeu e tal. No vestiário, no boteco, eles são todos iguais, são amigos. Eu acho que é por aí mesmo, né? E na política é a mesma coisa. Entendeu? Mas aí, onde eu quero chegar? Na hora do dinheiro que vai favorecer eles, todos são amigos. Todos eles são amiguinhos. Estou falando de vocês, deputados federais, Câmara Federal e senadores. Por enquanto eu estou falando de vocês, mas olha, o que eu tenho que ter aqui é a água para ter o que eu gosto de falar. Mas vamos lá. 2 bilhões para o censo. Não tem dinheiro. Aí, o pessoal está preocupado com o fundo eleitoral. O fundo eleitoral é uma verba bilionária. Sempre foi bilionária. É aquele dinheiro que é arrecadado, nós pagamos, aliás, nós pagamos tudo. E os 2 bilhões também do censo, quem iria pagar somos nós. Então não tem dinheiro, tudo bem. Então, se não tem dinheiro, o povo, tudo bem, fazer o quê? Vamos esperar o IBGE, o censo. Aí os políticos lá, olha, nós precisamos de verba. Para o ano que vem tem eleições para governador, deputado federal e tal, e por aí vai. E só que é o seguinte, o dinheiro, o nosso caixa está vazio. Caixa vazio? Qual a verba do... Porque a verba das outras eleições, parece que foi 10 anos atrás.
De 2 anos atrás, a verba de 2 anos atrás, eu vou arredondar, era de 2 bilhões. O mesmo valor do IBGE. Tá vendo? De 2 anos atrás. Tudo bem. Foi pago, né? Foi gasto. 2 bilhões para financiar os deputados que você votou para nada. Né? Quer dizer, para eles é bom. 400 mil reais por mês de salário. Muito bom, né? Para trabalhar 3 vezes, talvez, por semana. 400 pau. Tiririca que foi esperto aí. Mas vamos lá. 2 bilhões. Não, mas 2 bilhões é pouco. Aí alguém lá, tal, não vou lembrar o nome dele, mas é um tal de Juscelino, né, que é o autor aí da lei, para falar em proveito próprio, aí o cara fala bem. O deputado Juscelino, que eu acho que é o autor desse projeto imbecil, ele foi tratado lá que é o seguinte, olha, 2 pau é pouco, 2 bilhões, né? Então, decidiram que teria que ter um aumento. Esse aumento, eu não sei se você está por conhecimento, então ele praticamente triplicou. De 2 bilhões, quase 6 bilhões. Foi aprovado. A maioria dos deputados aprovaram ontem, anteontem. Aqui, sexta-feira, foi aprovado. A maioria aprovou. Porque é sempre a maioria, tudo, né? Um futebol 0-0 é empate. 1-0 alguém ganha. Então, os deputados votaram a favor. A maioria votou a favor. Então, nós teremos uma despesa de 5 bilhões e 700 milhões para pagar deputado, para pagar as mordomias deles, para pagar a propaganda deles. E nós estamos em época digital, que não precisa disso. É um dinheiro jogado no lixo. Foi aprovado. O IBGE não tem dinheiro para o IBGE. Você entendeu? Não tem um deputado que subiu ali na tribuna para ficar fazendo essa comparação. Só eu que estou fazendo isso aqui. O IBGE não tem dinheiro para o IBGE. Agora, tem dinheiro que vai tirar do nosso. 5 bilhões e 700 milhões. Foi aprovado. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Tem alguns deputados que estão me assistindo. Não agora, que agora eles devem estar dormindo. Eu estou falando na madrugada ao vivo. Que estão fazendo o seguinte, prepararam com a sua assessoria de imprensa, olha, a gente precisa responder, porque tem gente lá da imprensa falando que eu votei sim, e votou sim. Mas não foi bem assim. Você entendeu? O deputado ele votou sim a favor desse escândalo que é o fundo eleitoral, ele foi a favor, só que o IBGE não tem dinheiro, mas tem dinheiro para o financiamento deles, da campanha eleitoral do ano que vem, deputado federal, senadores, governadores, enfim, fundo eleitoral. Casa da Mãe Joana, né? Trem da Alegria, lembram? Então, são esses mesmos que falam dos outros governos, estão fazendo, não vou nem falar a mesma coisa, estão fazendo pior. Porque além de sem vergonhas, eles são mentirosos e estão mentindo para você, tá bom? E alguns deputados, inclusive famosos, né, casado com atriz, casado com socialite, nunca apareceu, agora apareceu, olha, é o seguinte, tá lá sim, mas aí sempre a imprensa está errada. Não que eu votei sim, mas aqui não, para com isso. Foi feito um pacote, e eu vou dar um exemplo aqui de deputado federal, que é muito, mas a Joyce, que era do partido do governo, eu nem sou fã dela, mas a Joyce, independente de qualquer coisa, ela falou, não, sou contra. Mas tem muitos deputados, inclusive, é isso que eu quero dizer para vocês, aqui não tem lero-lero. Consulte, muito, eu não vou aqui ler 513 deputados. Quem votou contra ou a favor, a você, população. Quem votou a favor de você tirar do seu bolso 6 bilhões. E o IBGE não existe. Pessoas com deficiência, familiares, por favor, façam um jeito de abrir a boca. Porque o IBGE provavelmente não vai ter esse ano. Pode ser até que... Não vai ter. Esse ano não vai ter mais. E o ano que vem, será que vai ter ano de eleições?
talvez pela força da imprensa, né, da nossa classe, mas eu acho estranho. Você não tem 2 bilhões para a pesquisa do IBGE, mas você tem 6 bilhões, 3 vezes a mais, para financiar políticos sem vergonha, mentiroso, que só está lá para bambar. Agora eu vou dar vou falar de coisa boa aqui. Não é coisa boa, é coisa para rir, para não chorar. Já que Brismax, é isso mesmo? Um abraço, viu? Muito obrigado aí. É o seguinte, pessoal. Todo mundo conhece o Tiririca. Conhece o Tiririca? Eu sou fã do Tiririca. Mas também me encheu o saco. Florentina, né? Florentina. Mas ele fez sucesso. Né? O Gugu, o saudoso Gugu ajudou muito ele. O pessoal de televisão, rádio, nós ajudamos muito o Tiririca. Agora, o Tiririca, ele é um deputado diferente. Ele é diferente igual. Igual porque ele não trabalha. Então ele é igual aos outros. Ele foi eleito, me parece que ele está na 3ª legislatura. O tempo passa rapidinho, né? Passa rapidinho. E uma delas aqui, eu acho que nas últimas eleições, ele ficou decepcionado, subiu na... Aquilo eu estou achando que foi até teatro. E ele até saiu na imprensa. Eu não acreditei, mas saiu na imprensa aí, se você puxar no Google, Tiririca disse que não vai ser mais candidato e tal, enfim. Só que ele não é bobo, ele não é trouxa. E o que ele fez? Ele falou, peraí, eu sou um palhaço. Quer dizer, um palhaço de profissão. Eu sou um ator, eu sou um humorista. Eu não tenho mais o apoio do Faustão. O Raul Gil não está mais na televisão. Né? Voltou agora, inclusive esse final de semana. Mas não tem mais espaço. E aí ele trabalhava de cachê, recebia cachê, para trabalhar na Praça é Nossa, do meu amigo Carlos Alberto de Nóbrega. Ele não era contratado. Quanto você acha... Bom, eu conversei agora à noite com uma funcionária do SBT para que ela descobrisse quanto ganha, em média, um participante ali da Praça é Nossa. Ela me passou, falou, Origem, vou passar para você mais ou menos um valor, mas depende muito. Depende muito, porque hoje as verbas, elas são muito seguradas e tal. Então, assim, ela falou, pode colocar 10 mil a participação de um ator, 10 mil. Não é muito além disso aí, não. E antes, o pessoal ganhava 50 mil. Então, uma participação, de repente, porque eles pagam por mês, mas o cara ali está... para o artista é muito pouco, porque muitos artistas, eles moram em outras regiões, Rio de Janeiro, vem para São Paulo, é do bolso dele, a emissora não paga hotel. Então, às vezes, ele grava no mesmo dia, madrugada, e vai embora, vem de carro e tal. Mas está desempregado, então, eu não estou falando que é especificamente o caso do Tiririca. Mas se o Tiririca não fosse deputado, será que ele estaria trabalhando onde? Talvez nem na Praça Nossa. Porque o SBT, a Globo, qualquer emissora de televisão, artístico, rádio, é empresa. E todo mundo está cortando gastos. Cortando gastos. Então, ele provavelmente pensou. Ele pensou. E falou com a mulher, porque a mulher sempre é inteligente. Falou, olha, é o seguinte, você é deputado, você foi eleito. Né, o povo votou. Você foi sincero. Pior do que está, não fica. Vote no Tiririca. Pegou. E as pessoas votam mesmo em artistas, em jogadores de futebol, em socialite, em celebridade. O Tiririca, eu nem posso criticá-lo muito, porque ele fez certo. Na ótica dele. Ele está, em média, sem fazer nada, ganhando 400 mil reais por mês. O Tiririca e os outros 512 deputados. Cada um ganha por mês 400 mil reais por mês. Eu estou arredondando, mas é mais do que isso. Se eles tiverem uma dor de dente, o dentinho ficar doendo aqui, quiser vir no Albert Einstein, São Paulo, eles podem vir tranquilamente. Pagam por nós. Vamos colocar no Albert Einstein. Eu não lembro dos outros hotéis. Eu não lembro dos outros hotéis. Opa! Hotéis? Eu falei hotéis? Albert Einstein não é hospital, é hotel de luxo. Vamos lá. É Albert Einstein, uma consulta. Você fazer uma consulta lá, é 1.800 a 2.000 reais. Uma consulta. Você quer, a porta de... Quer pagar uma consulta? 1.800 reais. O remédio que eles vão passar para você é o preço normal. Não vai mudar na farmácia, é o mesmo.
Mas vê o contraste. Uma diária, só para você ter uma ideia, no mínimo é 5 mil reais. 5, 7 mil até 20 mil reais uma diária. Então, se você pensar que o deputado ele vai pagar isso não, quem tem que pagar é o povo. Então, eu vou te dar uma notícia que você não vai gostar. O Arthur Lira, marca aí, o Arthur Lira, ele é deputado, ele pretende ser reeleito o ano que vem, não vote nele. Não vote nele, ele não merece seu voto. Você do Nordeste, não sei qual. É Norte e Nordeste, não sei qual a cidade de origem dele, mas você vai conhecer. Põe aí, arroba oficial Arthur com H, TH, Arthur Lira. Ele simplesmente é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele aumentou de cada deputado o 35 mil reais para 135 mil reais, de 35 para 135, plano de saúde. Por mês é descontado do seu dinheiro, viu, cidadão? Do meu, do seu. Então, 135 mil reais por mês tem disponível para cada deputado. Se ele ficar dodói, lembra do tempo dos nossos avós, a gente falava dodói? Você acha que ele vai para o Ceará, para Pernambuco? Tem bons hospitais lá. Ele vai vir de jatinho para cá, para São Paulo. Estou com dor de dente, vem para cá e já faz uns... Aí nós gastamos aqui 15 a 20 mil cada diária. Se ele ficar 2, 3 dias... Né? Então, esses 135 mil reais, que é o plano de saúde de cada deputado federal, já está aí, você já está pagando. Já está aí o nome de uma cidade, né? É o nome de uma música também do meu amigo Edivaldo Santana. Então, já está sendo descontado. Cadê a imprensa falando sobre isso? Cadê o paneiraço? Cadê os meus coleguinhas da imprensa colocando em manchete? Cada plano de saúde descontado do povão, que paga o deputado federal, é 135 mil reais. Agora, vou dizer o seguinte. O Tiririca, além de não trabalhar como deputado, ele segue o partido. Ele não é bobo. E, Ligeiro, como que ele votou aqui? Votou sim ou não? No fundo eleitoral, de 6 bilhões. O Tiririca, presta atenção. Vou chegar próximo aqui. O Tiririca, ele votou não. Não. Ele votou sim. Não, o Tiririca votou sim ou não? Tiririca. Dá a mão aqui, Tiririca. Você é um cara esperto. Você é um cara esperto. Ele simplesmente, ele não compareceu. Ele não foi. Ele não digitou. O Tiririca não votou nem sim, nem não. Aí ele ficou de bem com o povão. Você entendeu? Ele e mais alguns, mas o mais famoso que não vou entrar nessa aqui não. Não vou entrar nessa. O Tiririca, ele não votou nem sim, nem não. Ele não votou. Mas os 400 mil reais dele por mês, tá garantido. Tá garantido. Falei demais, né? Pessoal, canal Estação Imprensa em todas as redes sociais. Um grande abraço, fique com Deus. E com Ele nós estamos. Grande abraço mesmo.